Olá, seja bem-vindo ao Observações, agora para a temporada inédita de 2025. Bom, e nesse programa hoje nós vamos fazer um alerta sobre a pedofilia, esse crime que é cometido praticamente todas as horas no nosso país e em vários lugares da nação. Mas afinal, como a justiça protege as crianças e os adolescentes? Como também tem sido aí a punição para os criminosos que cometem os abusos? Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje no Observações o promotor de justiça e também atuante na causa da conscientização sobre o combate à pedofilia, Cazé Fortes. Bom, Cazé, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Observações, né? Em 2022 você participou do nosso programa, agora volta também para falar novamente sobre esse assunto e algo que realmente tem que ser recorrente, um assunto que as pessoas precisam parar, entender e lutar sempre contra esse abuso, esse crime que acontece no nosso país. Eu acredito que sim. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você de novo e com todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, né? Mas a gente tem que falar sempre sobre isso, sim, porque, como você bem lembrou, a todo momento acontecem crimes de pedofilia. Mais do que todo dia, várias vezes por dia, nós temos no Brasil, eu sei com certeza, no mundo inteiro com certeza também, né, acontecem diversos tipos de crimes de pedofilia, né, dentro de casa, na rua, na internet. Infelizmente, é um dos delitos mais comuns. A criança é a maior vítima de todo tipo de crime, e especialmente desse que é especificamente a vítima, né? A gente tem que estar atento à violência contra a mulher, à violência contra as minorias, contra o homem também, mas não podemos jamais esquecer que a maior vítima sempre, historicamente, é a criança. Agora, Cazé, em relação ao balanço que você faz aí do Brasil, do estado de Minas Gerais e da nossa região centro-oeste, como que estão aí os níveis de pedofilia? A gente sabe que é um assunto que ao longo dos últimos anos tem sido bastante falado. Agora, no final do ano passado, a gente teve aí algumas modificações na legislação, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que à medida que o tempo vai passando, esse crime continua sendo realizado, sendo praticado no nosso país. Então, como que você percebe hoje essa situação? Faz um balanço para a gente da atual situação do nosso estado, do país e da nossa região. Os crimes de pedofilia, abuso sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes acontecem desde sempre, né? A gente tem registros muito antigos desses delitos. Eu fiz questão de colocar isso no meu livro. É um apanhado histórico breve, mas a gente vê registros assim, desde que existe registro, tem registro desse tipo de violência sexual contra criança, contra adolescente. E, infelizmente, eles continuam acontecendo. O que eu vejo de útil, de bom, como você mesmo disse, é que nos últimos tempos as pessoas têm estado mais atentas a esses delitos, né? Tem redundado na promulgação aí de leis, né? Tem outras em andamento, e o que eu vejo, assim, que eu percebo, é que, felizmente, graças a diversas campanhas que existem, inclusive todos contra a pedofilia, né, as pessoas estão mais ligadas, elas sabem que isso acontece, têm mais coragem, mais interesse em denunciar, embora ainda haja muita falha na resposta que a justiça tem dado a essas denúncias. Tem se preocupado também, e eu vejo isso inclusive no nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, com a educação, com a prevenção, que eu acho que é fundamental. Ao lado do combate é primordial, né, porque é muito melhor do que a gente ter que tratar de uma criança que sofreu um abuso, ter que punir uma pessoa que praticou isso, a gente evitar que ele aconteça. E existem muitos meios de evitar. E acho até que o fato de nós, nos últimos anos, falarmos mais a respeito disso, quando eu digo nós, todos nós, a sociedade como um todo, né, falar mais desse assunto, por si só já é um elemento de prevenção, né? Quando a gente fala de um assunto, evidentemente a gente fica mais atento a ele, e a atenção é fundamental para a prevenção.
Agora, Cazé, a gente também tem que explicar para a população que é leiga sobre esse assunto de onde que parte a pedofilia, né? E também como que a justiça vê isso. Parte, por exemplo, às vezes de um transtorno psiquiátrico, de algum fetiche, de alguma tara ali que aquele abusador tenha. Então, de onde parte essa pedofilia e como que hoje a justiça tem percebido essa situação? Os crimes de pedofilia são os mais graves, no meu entendimento, mas eles nascem assim como nascem quaisquer outros crimes. Vêm de pessoas que têm um interesse, né, no caso aí, prazer sexual com crianças, né, e colocam esse interesse delas acima do interesse das crianças, da sociedade, ou seja, são pessoas egoístas. No dizer da Ana Beatriz, do Mentes Perigosas, né, fez lá o prefácio do meu livro, ela classifica todo o criminoso pedófilo como um psicopata, e a maioria dos criminosos é psicopata no sentido de não ter empatia, não ligar para os outros. Ele quer aquilo, então você que se dane, eu vou fazer a minha vontade. Né? Assim nascem os crimes de pedofilia. Não se trata de uma doença, né? Nós temos os crimes de pedofilia e temos a pedossexualidade, ou também chamada pedofilia, como uma parafilia, que não é exatamente uma doença, mas é uma orientação sexual, se pode dizer assim, né, que não caracteriza uma doença, nem a pessoa que é portadora desse desejo sexual por crianças e adolescentes é maluco, é doido, é inimputável, como a gente diz no direito penal, né? Ou seja, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado e pratica o crime porque quer praticar, ciente que está praticando um ato extremamente grave e errado. Ela tem ciência do erro, da antijuridicidade, né? Agora, muitas pessoas entendem, ou então têm um falso entendimento, de que esses crimes de pedofilia só acontecem ali nas classes mais inferiores da sociedade, né? Nas classes que a gente fala periféricas do nosso município, da nossa região, do nosso Brasil. Mas existe classe social para pedofilia? Não existe esse limite, nem limite econômico, nem de estudo. Acontece com gente rica, com gente pobre. Os praticantes desse delito que nós temos registrados atualmente, a maioria ainda é de homens, mas existem muitas mulheres que praticam esse crime também, né? Ele atinge classes mais altas, assim como classes mais baixas, em todos os sentidos. Sentido de instrução, ou de ter dinheiro ou não, ter acesso a bens ou não. Acontece no condomínio, acontece lá na comunidade, do mesmo jeito. É claro que em se tratando de exploração sexual, que é o crime de pedofilia que visa também o lucro, né? São as pessoas que, por exemplo, vendem pornografia infantil, que lucram com a prostituição de crianças e adolescentes. Esses crimes, sim, têm uma ligação mais estreita com a miséria, porque é mais fácil você levar para a prostituição, por exemplo, uma pessoa que está, uma criança, um adolescente, que está tendo necessidade, que está às vezes passando fome. Muitas vezes os exploradores se aproveitam dessa situação. Mas em se tratando, por exemplo, de abuso sexual, estupro de vulnerável, né, que acontece dentro de casa, praticado por pessoas próximas, que é comum, é diário, né? Isso acontece tanto em lugares ricos quanto pobres. Acontece lá dentro da mansão, acontece lá dentro do barraco, do mesmo jeito. Agora, Cazé, as crianças e adolescentes, né, lendo o seu livro, eu vi ali alguns desenhos que depois a gente até vai mostrar aí na tela para as pessoas, como que as crianças e adolescentes, elas demonstram que estão sendo vítimas ali de abuso e exploração sexual. Vai desde uma mudança de comportamento, vai desde algum hematoma no corpo, vai desde também do comportamento que ela tem ali com os amigos na escola, do que ela desenha. Explica pra gente. A criança sempre demonstra que está sofrendo a violência sexual. Por vezes, ela faz isso de uma forma até inconsciente, de uma forma não direta, mas ela sempre demonstra. Você já citou vários meios aí, né? Às vezes, você percebe que isso está acontecendo de uma forma muito evidente com danos físicos. Por exemplo, machucados em áreas genitais
tem que ser sempre muito bem explicados, não vale uma desculpa superficial, aquilo tem que ser muito bem investigado, que é um indício muito forte de que pode ter ocorrido uma violência sexual. Agora, as crianças também demonstram, através de mudança de comportamento, as características, né, os sintomas comportamentais, são aqueles comuns a diversos tipos de trauma, mas tem alguns que são mais específicos. Por exemplo, o comportamento sexualizado precoce. Uma criança que começa a falar, ou desenhar, ou fazer coisas de natureza sexual, né, imitar gestos sexualizados, ela teve contato com aquilo. Então nós temos que saber de onde veio esse contato, que ele pode ter vindo, né? Isso aliado aos outros sintomas comportamentais, por exemplo, regressão, crianças que regridem em comportamentos, um evidente, criança que às vezes já parou de fazer xixi na cama, mas recomeça. Ela teve uma regressão no comportamento. Isso tem que ser muito bem investigado. Isso ao lado de um comportamento sexualizado é um conjunto de sintomas muito forte, que precisa de uma investigação muito séria. Às vezes elas demonstram através de brincadeiras, né, pegam ali os bonequinhos e ficam repetindo movimentos sexualizados, por exemplo. Às vezes elas fazem através de desenhos, né, todos esses desenhos que constam ali do livro, tem muito mais, eu tenho uma coleção desses desenhos, foram feitos por crianças que sofreram abuso, e elas muitas vezes explicam. Né? Eu não sou psicólogo, aprendi a interpretar esses desenhos com os profissionais da área e também com as próprias crianças que explicam por que desenharam aquilo. Uma coisa recorrente nesses desenhos, e a gente vai poder ver quando você mostrar, é o destaque para o órgão sexual. Né? Às vezes eles são bem evidentes, eles desenham o agressor como um monstro. Eles desenham o órgão sexual de uma forma destacada. Tem um dos desenhos que ele é todo em preto e branco e tem um órgão sexual todo colorido ali no meio, bem destacado. Às vezes eles são mais sutis e as crianças depois explicam. Porque é uma coisa muito forte que traumatiza a pessoa, que deixa assim sequelas psicológicas, às vezes físicas também, dependendo da situação, né, para a vida toda. E, portanto, eles sempre aparecem. A criança dificilmente vai chegar e falar isso com você, porque ela nem sabe direito o que aconteceu. Por vezes ela pode achar que aquilo é normal, mas ela vai demonstrar de alguma maneira. Eu fiz uma audiência há muitos anos atrás, que eu conto lá no livro, que me deixou num momento muito espantado. Vou contar rapidinho para você. Que a criança sofria abuso sexual do padrasto dentro de casa, e aquilo ela foi pego em flagrante, né, houve prisão, processo, etc. Né, e ela, quando depôs, na época não existia a lei do depoimento especial, então ela depôs perante a juíza na audiência comum. E ela contou o que ela fazia, no caso era sexo oral, de uma forma muito natural. E quando ela percebeu que a gente ficou meio espantado com aquilo, ela disse: mas todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, ela achava que aquilo era normal, porque ela não tinha parâmetros para dizer que não era. Ela não tem termos de comparação. Não teve uma orientação também? Não teve. Isso é comum, porque a criança é inocente, ela pode achar que aquilo é assim mesmo. Né? Nós temos casos aí famosos da Oprah Winfrey, da Xuxa, que disseram que foram abusadas durante um tempo e não sabiam que se tratava de um abuso. Vieram a perceber isso depois. Mas em qualquer caso, isso é lugar comum, a vítima demonstra, até inconscientemente, mas ela demonstra, por desenho, brincadeira, comportamento, de alguma forma. Agora, isso também precisa de um olhar mais atento dos próprios pais, né? Porque a gente está vendo aí nesse ritmo desenfreado que a sociedade está levando, de pais trabalhando sempre, deixando o filho ali com um familiar, ou então com uma babá, ou então na creche, na escola, e às vezes só está ali acompanhando mesmo a tarefa de casa. Então, é necessário ter esse olhar atento, parar um pouquinho a rotina e voltar esse olhar para dentro de casa, porque qualquer pessoa está suscetível a passar por isso, né? Sem dúvida, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e a gente vê acontecer, às vezes onde a gente menos espera.
A gente pode até ver em casos específicos ali medidas a serem tomadas específicas também, mas no geral eu bato muito nessa tecla. Tem 2 fatores fundamentais, né, que são básicos. A atenção dos pais para com os filhos, saber com quem seu filho anda, onde ele vai, com quem ele fala, o que ele está fazendo na internet, tentar entender, participar da vida do seu filho, né? Os pais ou quem estiver no lugar deles, né, que tem responsabilidade para com aquela pessoa menor de idade. E o outro está atrelado à educação, você explicar as coisas, né, dizer, ó, isso está certo, isso está errado. Recentemente foi editado, final do ano passado, um baralho, né, que é uma brincadeira com a criança, que através desse baralho você diz a ela o que é um gesto, um carinho legal e o que não é, quais partes são muito íntimas para serem tocadas por qualquer pessoa, quais partes não são, porque as crianças não têm essa noção. Então é preciso a educação e é preciso ao lado dela a atenção. Ok, Cazé, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco tem mais observações, até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os crimes de pedofilia e a importância de conscientizar a população sobre esse crime que acontece todos os dias no nosso país. Bom, Cazé, agora a gente vai falar sobre a questão do Conselho Tutelar, né? Hoje a gente sabe que o Conselho Tutelar, ele é uma política pública, né, que visa justamente resguardar os direitos das crianças e adolescentes, e a gente tem percebido também que esse órgão tem registrado ao longo dos anos muitas e muitas denúncias. Por um lado positivo, isso mostra que a população está se conscientizando, mas por outro também a gente vê uma ineficiência na questão da atuação, porque nem sempre é possível atuar nesses casos. Então, como que você vê hoje também a atuação do Conselho Tutelar na garantia de direitos dos mais jovens vítimas de pedofilia? O Conselho Tutelar é uma instituição que, embora já tenha 30 anos, mais de 30 anos, né? 35 quase, dia 13 de julho, mas ela está ainda em desenvolvimento e, felizmente, nos últimos anos tem se aprimorado, tem melhorado, sim. E, olha, eu tenho aqui que fazer uma defesa dos conselheiros tutelares, porque
o conselho tutelar geralmente é chamado em situações extremamente graves. E as pessoas esperam uma solução rápida e, assim... como se tivesse papel de polícia, né? Polícia, e querem, às vezes, uma mágica para que a situação seja resolvida. As situações que levam ao abuso sexual, muitas vezes, são complexas. O que vem depois também, principalmente se ele é intrafamiliar, é uma situação bem complexa, que demanda um trabalho que não é imediato, né? Então, eu vejo que os conselhos tutelares têm melhorado sua atuação, né? E que bom que isso aconteça, tem que acontecer mesmo. E, assim, são fundamentais para essa apuração. Porque um conselho tutelar bem preparado, bem capacitado, ele sabe como agir, ele segue um protocolo no caso de abuso sexual, que deve levar em conta, cada um pode ter seu protocolo dependendo dos elementos que existem no município ali para acolher aquela criança. Mas, em primeiro lugar, ele tem que cuidar de garantir o bem-estar da criança. Quem tem que punir o criminoso? A polícia, o sistema judiciário. O conselho tutelar, em primeiro lugar, tem que cuidar do bem-estar da criança, inclusive para que ela seja ouvida conforme a lei, para que ela passe pelos exames da forma menos traumática possível, para que ela tenha o atendimento psicológico e clínico também físico, se tiver ferimentos e tal, mais rápido, da forma menos traumática possível. Essa é a função do conselho tutelar. E as pessoas muitas vezes não entendem isso e querem que o conselho faça esse papel aí de polícia, né? Um bom conselho tutelar, ele coloca sempre em primeiro lugar a criança, como nós também temos que fazer, porque isso é o que está na Constituição. Então, eu vejo que temos que evoluir muito, sim, na capacitação dos conselhos tutelares, para que saibam trabalhar diante disso. E, inclusive, para que saibam entender a população, que também, quando se depara com uma situação dessa, obviamente fica exaltada. E eu entendo perfeitamente que fique. Mas a gente tem que saber explicar para as pessoas e colocar as coisas nos seus lugares. Cuidar da criança em primeiro lugar e fornecer para a polícia, para o sistema judiciário, os elementos para que elas cuidem da punição, que é outro elemento que é muito importante também, não pode jamais ficar de lado, mas que não é a função primordial do conselho tutelar. Agora, Cazé, muitas vezes a pedofilia acontece dentro do ambiente doméstico, né? Na maioria das denúncias a gente ouve falar disso também, mas ela pode acontecer em outros lugares também. Então, quais são os lugares mais frequentes que hoje os crimes de pedofilia e exploração sexual têm ocorrido? A gente chama de crimes de pedofilia um conjunto de delitos que estão definidos no Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente principalmente, né? Que são crimes sexuais cuja vítima é uma criança e adolescente. Então, a exploração sexual através de pornografia infantil, a produção de pornografia infantil, é um crime de pedofilia. O estupro de uma criança, o estupro de vulnerável, é um crime de pedofilia. O favorecimento, a exploração da prostituição de crianças, adolescentes, é um crime de pedofilia. E existem dezenas, né? 1/5 do meu livro é falando sobre cada um deles, né? Esses crimes podem acontecer em qualquer lugar. O crime de estupro de vulnerável, o mais comum é que ele aconteça no ambiente familiar. Por quê? Porque é onde a criança está. A criança tem uma esfera de relacionamentos menor do que um adolescente, por exemplo, né? Ela vai em menos lugares, ela vai normalmente à escola ou então está em casa. Pode ir na casa do amiguinho, pode ir passear, muitas vezes com um responsável. Isso é o comum. Existem exceções, claro. Existem crianças que estão soltas, abandonadas aí e são as principais vítimas. Aí, nesse caso, pode acontecer na rua, num ônibus, né, em qualquer lugar. Mas a maioria dos crimes de abuso sexual, mesmo contra adolescentes que têm uma esfera de relacionamentos maior, né, que vão a mais lugares, né, mesmo no caso deles, geralmente acontece no ambiente familiar, o abuso sexual.
A exploração sexual acontece em vários lugares, porque é um crime que se prolonga no tempo. Tem a fase de aliciamento, por exemplo, a pessoa chega para um rapaz, para uma moça adolescente de 15 anos, 16 anos, né, e vai convencer essa pessoa a ter relação com outra pessoa e vai ganhar dinheiro para isso. É um favorecimento à prostituição de um menor de idade. É um crime de pedofilia. Onde ele acontece? Ele acontece desde o lugar onde a pessoa foi abordada até o lugar onde efetivamente acontece o ato, né, da prostituição. Lembrando sempre que não tem criança e adolescente prostituto, tem criança e adolescente prostituído, né, que alguém o prostituiu. O crime de pornografia infantil nas suas várias modalidades, desde a produção até a distribuição, a venda, a troca, tanto faz. Ele acontece em vários lugares. Há pouco tempo, relativamente, eu recebi umas imagens impressionantes que costumam mostrar nas palestras de uma amiga minha que é delegada no Rio de Janeiro, e eles fecharam lá no centro do Rio de Janeiro, num apartamento, um estúdio de produção de fotonovelas e filmes, vídeos de pornografia infantil. Então ali tinha todo o aparato de um estúdio, elementos ali infantis, elementos sexuais, por exemplo, tinha ali itens que você compraria num sex shop ao lado de um ursinho, um bico, uma mamadeira de uma criança pequena, que eles produziam filmes tanto de adultos com crianças quanto entre crianças, adolescentes com crianças. Acontecia naquele lugar, mas aquilo tinha um destino, era colocado num dos sites que existem muitos, todo dia a Interpol, o FBI, a Polícia Federal fecham esses sites, muitos voltam, muitos estão na Deep Web, né, onde esse material é distribuído, as fotos e os filmes, é vendido. Então, os crimes de pedofilia acontecem nos mais variados lugares, mas para ser mais objetivo, o crime central, assim, que nós podemos dizer que é o estupro de vulnerável, que seria manter relação sexual com pessoa menor de 14 anos, né? Existem outras possibilidades também, a pessoa que não pode se defender, que está embriagada, que está doente mental, mas isso não entra no crime de pedofilia. O que entra é relação sexual com menores de 14 anos de idade. Esse tipo de delito acontece na maior parte das vezes dentro de casa. Por quê? Já falei desde o começo, né? Porque é onde está a vítima. E a pessoa, para praticar esse delito, tem que ter acesso a esse local. Por isso que muitas vezes ele é praticado por pessoas próximas, né? Ou pessoas que gozam de uma certa confiança. Uma certa intimidade ali, né? Isso. Um amigo, uma família, ou então uma figura de autoridade, um religioso, né, um professor. Infelizmente, isso é muito comum. Né? Por quê? Porque o pai, a mãe, em tese, acham, bem, se eu estou deixando meu filho aqui na companhia do professor, do religioso, do padre, do pastor, seja o que for, né, eu confio nessa pessoa. E a maioria merece confiança mesmo, mas alguns não. Falei isso uma vez na TV Aparecida. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo que se tornou padre. Não tem pastor pedófilo, não tem pai de santo pedófilo. Tem pedófilo que se coloca nessa posição, chefe de escoteiro, professor infantil, técnico de futebol de crianças e adolescentes, né, para ter acesso à vítima dele. Né? E ele faz do seu local de trabalho, às vezes, é um outro local que acontece também, o objetivo, o lugar onde vai ocorrer o delito. Agora, Cazé, como então orientar
justamente as possíveis vítimas, a família, vizinhos, familiares, pessoas que estão próximas, porque muitas vezes a gente entende também nas denúncias, você vai falar com mais propriedade para a gente, que quando está dentro do núcleo familiar, às vezes envolve ali realmente um elo familiar muito forte. Situação delicada. É uma situação delicada e muita gente às vezes deixa de denunciar, não, a gente resolve aqui em casa, ou a gente resolve aqui a gente mesmo. Então, como fazer isso? Como mudar esse mindset, né, esse pensamento da população que às vezes pode estar, como diz, passando a mão na cabeça do abusador e desprotegendo a vítima? Respondendo de uma forma bem objetiva, colocando a criança em primeiro lugar de fato. Porque nós vemos isso acontecer muitas e muitas vezes. Esse passar o pano, passar a mão na cabeça, abafar o caso. Né? Você fala, não, esse aqui é conhecido, tal. E eu acho que não, a gente vê mães se voltando contra filhos, né? Para proteger o marido, seja ele pai, padrasto ou um parente. Isso é um grande erro. Isso é uma falha de covardia, isso é uma falha de falta de caráter da pessoa que deveria tomar para si a proteção e não o faz, né? Que se acovarda diante da situação. E é um erro que vai deixar solta uma pessoa que vai voltar a delinquir. A reincidência nos crimes de pedofilia é enorme, porque não é uma doença, é uma coisa que está na pessoa, é um gosto, né? Se normalmente assim, um homem tem atração por uma mulher, né, o criminoso pedófilo tem atração por crianças. E ele não vai deixar de ter essa atração. Existem criminosos pedófilos, são aqueles que têm atração por crianças e adolescentes, sejam homens ou mulheres, e realizam isso, são criminosos, porque eles sabem que estão fazendo algo errado. Né? E existem também pedossexuais ou pedófilos clínicos, assim, identificados como tal, que não são criminosos também. Porque eles sabem, eles têm atração por criança, mas eles não fazem porque eles sabem que é errado. Isso existe, pensa em todo pedófilo é criminoso. No sentido clínico, não. Existem pedossexuais, vamos falar assim para diferenciar, né? Ou seja, pessoas portadoras dessa parafilia que têm plena consciência que tem atração por criança e também tem plena consciência de que aquilo é errado e optam por não fazer. E existem pessoas na mesma situação, têm plena consciência que gostam disso, têm plena consciência de que isso é errado, mas optam por fazer. Da mesma forma que um criminoso quer ter dinheiro, sabe que é errado assaltar um banco, mas ele quer ter dinheiro, ele vai assaltar o banco. Por isso que eu digo, o criminoso pedófilo é um criminoso como outro qualquer, nesse sentido. É diferente porque o que ele ataca, que é a criança, é o nosso bem maior. É o maior valor da família, da sociedade. Em qualquer religião é o maior valor. E pela lei também. A prioridade absoluta do Brasil é a garantia do direito da criança e adolescente. Não é da mulher, do índio, do homem, do branco, do preto. Não é. É da criança, seja ela qualquer criança. Então, isso tem que ser colocado acima de tudo, sempre. Se isso acontece, jamais ninguém tem o direito de abafar um caso desse. Tem que denunciar, seja quem for, porque por mais importante que essa pessoa seja, a criança é mais importante. Agora, como também deve ser a orientação com a criança? Porque o que a gente escuta, principalmente assistindo as reportagens, quando a gente ouve falar de abuso sexual ou algum crime de pedofilia, é o seguinte: eu não sei como abordar esse assunto com a minha filha, com o meu filho, que tem 5, 6, ou então menos anos, ou então mais anos, vai ali até 14 anos. Então, assim, e acaba que quando não há essa orientação, outras pessoas orientam de uma maneira equivocada, seja a internet, seja os amiguinhos de escola, ou propriamente os próprios criminosos que vão querer praticar esse crime de abuso sexual. Então, como orientar uma criança ou um adolescente para evitar esse tipo de situação? Educação sexual é fundamental, mas educação sexual honesta, séria, científica, justa, adequada a cada idade, de acordo com as preferências dos pais, inclusive, porque isso está na lei também, está no Código Civil, faz parte do poder-dever familiar,
que antigamente chamava de pátrio poder, mais adequadamente a gente chama de poder familiar, porque é do pai em igualdade de condições, é da mãe. Ele pode escolher aquilo que o seu filho vai aprender, até ele fazer 18 anos, é o pai e a mãe que escolhem. Né? Então, o ensinamento tem que ser dado de acordo com cada faixa etária, de acordo com o meio que aquela criança vive, de uma forma que não seja agressiva. Como que se faz isso? Não é fácil. Né? Se faz isso com confiança, com carinho, com amor que você tem pelo seu filho, né? Você vai conversar. Existem livros que ajudam. Eu tenho uma coleção de livros infantis que abordam esse tema e contam uma historinha leve, mas que já vai dando à criança, na medida do entendimento que ela tem naquele momento, né, as informações que ela precisa para se defender, para entender, para não ficar sem parâmetros, como naqueles casos que a gente comentou aqui mais cedo. Né? Tem muitos livros muito bons de autores brasileiros. Tem, Não Me Toca Seu Boboca, coisinhas desse tipo, né, que é uma historinha. Tem um livro que se chama Antônio, de um professor lá de Fortaleza, que é excelente também, conta a história do Antônio, um menino que sofreu abuso sexual, conta a historinha dele ali, com desenhos atrativos para uma determinada idade, sem nada que seja agressivo naquela idade. À medida que a pessoa vai crescendo, ela vai recebendo mais informações e informações adequadas ao desenvolvimento dela, porque você também não pode chegar para uma criança pequena e falar com ela de sexo, de violência, dessas coisas. Senão ela já vai ficar traumatizada, né? Isso em si já é um ato de violência. Né? É um ato de violência grave. Você bota ali um trauma naquela criança, do jeito que você for falar. Mas você pode ir contando, falar com o seu filho pequenininho. Olha, você está lá dando banho, sabe a sua parte aqui, seu pintinho, sua popinha aqui e tal, seu peitinho, ninguém pode botar a mão aí não, viu? Isso aí é a mamãe aqui quando está dando banho e tal. E mesmo assim, né, os pais e a mãe, dependendo da situação, tem que estar atentos também. É claro que um relacionamento saudável existe confiança. Mas se existe uma desconfiança, você tem que estar atento, porque acontece. Né? Nós vemos, por exemplo, tem uma definição lá, uma divisão de tipos de criminosos pedófilos conforme a preferência deles, e aquele tipo que tem em si mais autoras, ou seja, mulheres que praticam, por exemplo, o baby shower, que é praticar o abuso enquanto você dá o banho no bebê. Nós já tivemos casos, inclusive desse, eu me lembro de 3, né, mais ou menos recentes. Então, é uma situação delicada, sim, mas que nós não podemos fugir de enfrentar. É um desafio para a gente enfrentar. Como educar as crianças? Educação sexual, repito, honesta, científica e de acordo com o entendimento dos pais. Se o pai chegar, a mãe chegar e falar assim, olha, a minha religião, o meu entendimento, o meu gosto é que isso não seja passado para o meu filho, isso tem que ser respeitado pela lei, porque cabe aos pais decidir isso. Né? Então, não é uma coisa que deve ser imposta, muito menos se chocar crianças com... Já saiu uma época aí, saíram algumas cartilhas com imagens que a gente veria numa revista pornográfica. Não é esse tipo de educação sexual, não. Ok, Cazé, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo.
quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar, fuga de casa, lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a questão da pedofilia e a importância de se conscientizar sobre essa prática criminosa e abusiva. Bom, Casé, agora a gente vai falar da situação que aconteceu no final do ano passado, que foi a aprovação aí da castração química na Câmara dos Deputados e ainda a criação de um cadastro de estupradores, né? Como que você viu esse avanço na legislação? Como que isso vai realmente potencializar o combate à pedofilia? São duas leis importantes que realmente significam um avanço, mas eu acho que a gente podia ter muito mais avanço. A castração química, esse antes desse, houveram outros projetos de castração química, já participei de debates lá na Câmara sobre isso, e do jeito que alguns deles vieram, até falei, sou contra desse jeito. Esse projeto é melhor e eu sou totalmente a favor. Acho que qualquer coisa que vier para proteger a criança e contra criminoso pedófilo, eu sou a favor e jamais seria contra a castração química, ainda mais desse jeito que veio melhor o projeto. Mas nós temos que entender também que ele não é mágica, não. Ele tem que ser bem fiscalizado, para surtir algum efeito. Porque ele estabelece, resumindo, que o criminoso condenado por determinados crimes sexuais, são os crimes de pedofilia que estão enumerados nessa lei. Isso foi uma coisa até importante, assim, um parênteses, porque ele ali, nesse momento em que se definiu os crimes em que é possível aplicar o, entre aspas, benefício da castração química, você vai entender por que benefício, definiu ali os crimes, a maioria dos crimes de pedofilia, os principais, né? Mas como que isso vai funcionar? Em tese, a pessoa aceita se submeter à castração química e, com isso, ela tem uma redução de pena ou até uma extinção da pena, dependendo da situação. Então, nós vamos ter esse criminoso mais cedo nas ruas, mas vai estar nas ruas sob efeito desse remédio. Então, temos que cuidar para que ele, de fato, tome o remédio. E porque a fiscalização não é uma coisa fácil. A própria tornozeleira eletrônica, existem maneiras de burlar. O livramento condicional, muitas vezes, tem uma fiscalização falha. A fiscalização, nesse caso, não pode ser falha. Senão, nós vamos colocar mais cedo na rua um criminoso grave, né, sob pretexto que vai tomar um remedinho, e se ele não tomar? Né? E outra coisa, o remédio tem um custo. E ele também impede, ele diminui a libido. Isso adianta muito para os homens. Ele pode impedir a ereção, por exemplo.
Mas temos que ver que no caso dos homens, mesmo sem ereção, é possível praticar crimes de pedofilia. E a intenção de praticar o crime não está nos órgãos sexuais, está aqui. Então ele tem que agir na libido também. E para as mulheres, ele não tem esse efeito. Ele pode até diminuir a libido, mas não há o que se fazer quanto aos órgãos sexuais. Então a eficácia não é tão grande assim. É útil? Com certeza, é útil. Mas tem que ser bem fiscalizado e nós temos que entender que não é uma mágica, é um auxílio. Tem que vir junto com muita fiscalização e sempre, volto a repetir e a bater na mesma tecla: educação e vigilância. Sem isso, a eficácia não vai ser muito grande quanto à castração química. Quanto ao cadastro, excelente. A proposta da lei inicial é perfeita. Estou falando isso porque eu vi leis parecidas nos Estados Unidos, quando a gente esteve lá, junto com a CPI da pedofilia, e passamos lá 15 dias conhecendo justamente alguns mecanismos que existem, variam de estado para estado naquele país, porque o sistema lá é diferente, né? A lei penal pode variar de um estado para o outro, e o cadastro existe já em alguns estados, às vezes de maneira até mais grave. A pessoa, em alguns estados lá, a pessoa que é condenada por um crime sexual e se muda, por exemplo, para uma determinada rua, ela tem que se apresentar como criminoso sexual para todo mundo. Chegar na delegacia responsável por aquela região e falar: olha, eu sou fulano, já fui condenado por isso, estou morando na rua tal, assim, assim, tá? Vocês fiquem sabendo. E ele tem sempre uma prioridade em ser investigado se acontecerem crimes dessa natureza naquela região, né? Ou seja, ele fica realmente marcado, né? Isso a lei daquele país permite, nossa lei aqui não permite. Alguns dizem que a lei é totalmente inconstitucional, não acho que seja, mas acho que o veto que houve da lei alterou muito a eficácia dela. O veto do presidente diminuiu muito a importância desse cadastro. Por quê? Porque ele disse que o cadastro, a lei, teria um prazo de validade para o cadastro. Se eu não me engano, e se eu me engano, acho que seria justo dessa forma que eu estou falando, a permanência da pessoa no cadastro deve ser enquanto seria um prazo equivalente à reabilitação. Reabilitação é quando você já foi condenado, já cumpriu sua pena, mas fica o registro na sua folha ali. O pessoal chama de capivara, né? Você olha lá a folha corrida do caso, os antecedentes criminais. Você tira seus antecedentes depois de determinado tempo. Pede a sua reabilitação, aí sua ficha volta a ser limpa, né? O cadastro poderia valer pelo mesmo tempo que vale o período em que não é permitida a reabilitação, ou seja, valer até a reabilitação. Mas não, o presidente foi lá e vetou. O cadastro vale enquanto a pessoa estiver cumprindo pena, ou seja, por muito menos tempo. Talvez no período em que ele fosse mais útil, ele não vai existir mais. Porque passou o período de cumprimento de pena, a pessoa sai do cadastro. Até porque ele pode reincidir, né? Exatamente por isso. Porque o cara vai lá, condenado por estupro de uma criança, cumpre a pena. Cumpriu a pena, ele sai do cadastro. Aí ele vai pedir um emprego, ele já foi condenado, mas ele não está no cadastro. Ele vai ser motorista de van escolar. Não pode, né? Ele deveria estar ainda no cadastro para que todos pudessem consultar. O cadastro é público, isso permaneceu na lei, né? Tem o nome, CPF, tudo da pessoa lá. Falei, esse cara não vou contratar para esse serviço. É um preconceito? É. E preconceito não é uma coisa necessariamente ruim, é um conceito prévio, um conceito que a própria pessoa criou para ela quando ela cometeu o crime. Não é uma coisa que foi dada para ele de graça, não. Ele procurou aquilo, foi condenado, então ele comprou, ele adquiriu aquele conceito para si. Conscientemente, né? Conscientemente, ele praticou o crime e foi condenado. Então ele tem esse conceito, é dele. E nós não podemos ser, não pode ser negada a nós saber desse conceito dele.
para que evite que a gente contrate um criminoso pedófilo que já praticou um crime, já foi condenado. Esse cadastro deve existir para essa finalidade, né? Mas com esse veto, essa finalidade ficou muito prejudicada. Ok, Cazé, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta para a parte final do nosso programa, que hoje fala sobre o combate à pedofilia. Bom, Casaí, agora a gente vai falar então da campanha, né, que você está à frente aí, que existe já há vários anos, que é justamente isso, né, todos contra a pedofilia. Comenta para a gente como que começou essa campanha e qual o papel efetivo que ela teve nos últimos dias no combate a esse crime. Todos contra a pedofilia é uma frase que foi cunhada pelo senador Magno Malta na CPI da pedofilia em 2008. Né, foi feita uma camisa dessas, mais simples até, Magno Malta fez para um show que ele fez com vários artistas lá, amigos deles, em Vitória ou Vila Velha, não sei, eu estava lá presente, eu participei. Mas foi feito para essa finalidade. Mas ali a gente resolveu dar continuidade e mandei fazer mais camisas e não tinha, a princípio, não se imaginava lá em 2008 que fosse até hoje a gente tomasse a proporção que tomou. Mas isso foi adotado por muitas pessoas que queriam se manifestar contra os crimes de pedofilia, a favor da criança, né? E foi aí que surgiu essa ideia, de uma maneira bem informal, bem natural, veio acontecendo, não foi inicialmente planejado, né? A partir daí, eu e outras pessoas começamos a fazer palestras falando sobre isso e escrevi um livro. A princípio eu escrevi uma cartilha, né? Por sinal, hoje eu te dei a mais nova, do final de 2024. Ela foi várias vezes replicada por diversos órgãos e ela está disponível na internet, a pessoa pode baixar, pode imprimir, reproduzir, colocar seu nome, seu patrocínio e distribuir. Só peço que faça isso de graça,
né? Não foi feito para ter lucro. Depois também escrevi o livro que chama Todos contra a Pedofilia, você tem te dei daquela outra vez, né? E o objetivo principal é levar informações para as pessoas para a prevenção e para o enfrentamento aos crimes de pedofilia, ou seja, crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Falando muitas coisas que nós falamos aqui hoje, dando exemplos, né, assim, tem um pouco de história no começo, tem assim, para contextualizar essa situação, mostra a situação de outros países, como que isso acontece, porque todas essas informações são muito úteis para você usá-las na prevenção. Você saber como acontece, conheça seu inimigo, né? Tá lá no Sun Tzu e é uma verdade muito grande. Você tem que conhecer seu inimigo. Então, é bom que a gente conheça os crimes de pedofilia, conheça o seu mecanismo, né? A diferença entre pedofilia como parafilia, pedossexualidade e tal, e os crimes de pedofilia, que são outra coisa. Estou te falando isso porque muitas vezes eu já participei de debate e já vi críticas, pessoas falando assim, pedofilia não é crime, pedofilia é uma parafilia, não está lá no Código Penal pedofilia. Não está mesmo não. A gente usa crimes de pedofilia como resumo de todos os delitos de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. O que está escrito aí na sua camisa, todos contra pedofilia, está escrito todos contra abuso sexual, exploração sexual, estupro de vulnerável, prostituição infanto-juvenil, tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, pornografia infanto-juvenil, etc, etc, etc. É uma maneira de você se manifestar. E tem um objetivo também de dizer que nós estamos atentos. Porque esse aviso é importante para a prevenção. É você demarcar ali seu território. É você colocar uma placa lá na sua casa, aqui tem cachorro bravo, sabe? Você está avisando, olha, não mexe com essas crianças não, porque aqui nós somos todos contra crimes de pedofilia. Nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Agora, Cazé, você falou da denúncia, né? Quais são hoje os canais para se denunciar? Muitas pessoas acabam querendo ligar para a Polícia Militar ou então para o Conselho Tutelar, já vai direto na Polícia Civil. Então, quais são os canais realmente efetivos de denúncia no nosso país? Todos esses canais são úteis. Você pode denunciar no Conselho Tutelar, pode procurar o promotor de justiça da sua cidade, você pode denunciar na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar. Né? Todos esses canais são úteis. A maneira que eu considero mais prática, mais útil, que te dá mais subsídios para ter uma ação efetiva, vai lá no promotor de justiça ou no delegado e fala o que você sabe, fala o que está acontecendo e dá seu depoimento e assina embaixo. Eu sei que às vezes isso é chato, isso é desagradável, demora um pouco ser atendido lá e tal, mas é a melhor maneira, porque você vai conversar com uma autoridade que vai te perguntar o que ela quer saber. Tem maneira de você fazer anonimamente também, você pode usar o Disque 100, o 0800 de Minas, em 0800 em todo o estado, não sei de cor o número, mas é um número fácil de se obter, né? E você vai lá e faz sua denúncia. Denúncia anônima é útil? Mas é bem menos útil do que a denúncia pessoal, porque às vezes a pessoa dá informações insuficientes. Né? E nós precisamos da palavra, das informações boas das pessoas de dentro, porque a lei é fraca. A lei é fraca. Eu falo isso com muita tristeza. Nos últimos anos, inclusive, nos últimos 10, 15 anos, a nossa lei penal tem sido enfraquecida. A sociedade tem ficado menos protegida. E tem muita gente que vai pegar e vai dizer assim, temos que tratar aí as vítimas da sociedade, etc, etc. Não é o caso em se tratando de criminosos pedófilos, não. São criminosos perversos mesmo, sabe? E nós temos que tratá-los como eles merecem. Tem que ser processado nos termos da nossa lei, sabe? Lamento pelo péssimo cumprimento de pena que nós temos no Brasil. A nossa lei de execução penal é fraca. Né, para falar de uma forma bem coloquial, você faz isso aqui para colocar o cara lá na cadeia, daqui a pouco ele está na rua de novo, né, cometendo os mesmos crimes. Agora veio aí, nós comentamos mais cedo, o tal do cadastro, que é muito bom, mas já foi corroído por esse veto do presidente, né, que espero que caia
existe essa possibilidade, espero que aconteça, né? E que a lei passe como ela foi proposta, para ser mais útil. Porque a sociedade tem que exigir um enrijecimento das leis. Porque o que nós estamos vendo cada vez mais é uma sociedade que está sendo assim, a sociedade está ficando acuada, está ficando com medo, porque a prática de crimes não tem sido ruim para os criminosos. O crime passa a compensar. Punida, né? A punição está fraca e cada vez mais fraca. Infelizmente, sim. Nós temos visto aí não só criminosos dessa natureza, mas de outras também, tráfico, roubo e etc., têm conseguido aí inúmeros benefícios, indultos, saidinhas, saidões, etc. E isso tudo só enfraquece a segurança da sociedade. Acho que, sim, temos que reclamar disso, reclamar da fraqueza da nossa lei penal. Bom, Cazé, o nosso tempo está acabando. Aquela pessoa que quiser saber mais informações, ou então te convidar para palestras, ou buscar mais informações da planilha que você disse, do seu livro também, como que ela pode fazer? Olha, é muito fácil me encontrar na internet. Tem um Instagram, tem o Cazé Fortes, Cazé_Fortes no Instagram. Tem uma página no YouTube, que é relativamente antiga, mas tem poucos inscritos, tem 2.000 e poucos. Por quê? Porque o YouTube barra tudo que eu falo. Eu falo de crime, pedofilia, abuso sexual, etc. Todas essas palavras são cortadas, então não tem divulgação, não tem alcance. Então, a maneira que eu tenho para convidar as pessoas para participar da página lá, Todos contra a Pedofilia, está TCP Brasil, porque antes chamava Todos contra a Pedofilia, mas esse nome já acabava com a página, né? Então, você procura Cazé Fortes, TCP Brasil, lá tem vários vídeos, né? Tem o Instagram também, TCP Brasil Oficial, que você pode pedir ali, que a gente manda o PDF da cartilha atualizada com as leis mais novas, 2024, né? 2025 vamos ter também, até agora temos 2024. A pessoa pode copiar na internet, tem um site também, TCP Brasil, ela pode baixar, inclusive gratuitamente, o livro Todos contra a Pedofilia em PDF. A partir desse ano nós vamos ter. O livro você pode encontrar para comprar também, caro pra caramba. Então você vai e baixa gratuitamente o PDF lá na página. Quero colocar no Instagram também e no YouTube também. E brevemente a gente vai colocar, estamos trabalhando nisso aí. A pessoa que quiser contribui para a gente poder fazer mais camisas, como essa que nós estamos usando aqui, que ela é vendida só para fazer outras. Né? E para disseminar a ideia. Quando ela não é doada. Né? Nas palestras, geralmente eu levo algumas para serem sorteadas lá para o pessoal. Quem tiver interessado em palestra também pode entrar em contato através do Instagram, né, do próprio YouTube, né, tem uma página no Facebook também, ou seja, não é difícil de encontrar não. E todo o material está à disposição, a gente quer que ele seja disseminado. A única coisa que eu não gostaria é que ele fosse vendido. A camisa pode, por exemplo, a pessoa que vai gastar, né, para fazer a camisa. Então faz a camisa, bota o patrocínio do seu supermercado, da sua loja, seja lá do que for, e distribui a camisa para os outros, ou vende pelo preço de custo, só para disseminar a ideia, porque vestir essa camisa, ou faça bonito, aquela da florzinha, que é outra campanha super bonita e importante, proteja nossas crianças, tem números, todas elas são importantíssimas e úteis, porque elas dão esse recado, elas dizem o seguinte: olha, nós sabemos o que é isso, nós não aceitamos crime de pedofilia, nós estamos dispostos a fazer o que for necessário para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, que são o maior bem que nós temos. E vamos lutar até o final em favor delas. Portanto, saiba que se você mexer com as crianças, isso vai ter consequências. Nós não vamos aceitar, nós vamos denunciar e vamos agir
toda a forma que for necessária. Ok, então, Cazé, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes. Observações sempre está aberto aí a essa campanha tão importante. E quais são aí as suas considerações finais ao nosso público? Te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, estar falando isso aqui e dizer para as pessoas o seguinte: cuidem dos seus filhos. É uma coisa muito simples, eu acho que todo pai e mãe sabe disso, todo mundo que é avó, tio, ou curador, tutor, guardião de uma criança e adolescente sabe disso. Cuide do seu filho, cuide assim com um amor verdadeiro, dizendo não quando for preciso, vigiando, né, ensinando, porque o mais importante que você pode dar para o seu filho é educação, é conhecimento, é capacidade dele se desenvolver como pessoa. Ok, então, Cazé, mais uma vez, obrigado, volte mais vezes e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Se você tiver sugestões de pauta, mande aí no nosso e-mail, programa Observações, aliás, programa obs@gmail.com. A gente volta de férias e a gente acaba esquecendo. Ou você também pode caminhar aí pelo WhatsApp, 37999933060. Você que tem o seu comércio, tem a sua empresa e ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí no seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já que você está aí também no seu Instagram ou Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!